Irmãos, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos conduza, nos visite. Então vamos. Você pode orar, Carla? Deus querido, mais uma noite, mais um domingo, mais uma semana que se inicia nesse tempo que estamos vivendo. E queremos passar esse período aqui, essas próximas horas, com os nossos irmãos, nos encontrando mais uma vez de forma virtual, rendendo louvor, adoração, honra, glória ao nome daquele que é digno para sempre. Venho junto com os meus irmãos, Senhor. Nós, como igreja do Senhor, nos apresentamos a Ti mais uma vez. Receba-nos no seu altar, como ofertas vivas, sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Nossa vida, nosso coração, nossa mente cativa ao Teu conhecimento. Recebe-nos, Senhor, no altar do Senhor. Senhor, para que à noite o sacrifício sejamos nós e de nós partam louvor, partam adoração e cânticos entoados de corações que confessam o Teu nome e reconhecem quem Tu és. Em nome de Jesus, seja sobre cada casa que entoa o Seu nome, que louva com sinceridade. Seja sobre cada casa onde há sacrifício de louvor, onde há adoração, onde há entrega, onde há dedicação ao Senhor, onde há, Senhor, a Tua presença. Seja sobre cada irmão, em nome de Jesus, enchendo com a Tua presença, enchendo da Tua verdade, trazendo a Tua palavra rema para as nossas vidas, trazendo renovo na Tua presença, trazendo avivamento do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. E tirando de nós e do nosso meio toda hipocrisia, toda frieza, toda religiosidade, todo ritual, e trazendo para nós verdade no íntimo, sabedoria da Tua parte, aliança e intimidade com o Senhor. Em Teu nome, Jesus. Em Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. O pastor está assistindo lá. Vamos cantar. Alfa, Ômega, Cristo, Senhor Jesus, Maranata, Maranata, Cristo, Filho, Senhor Jesus. Vamos cantar de novo o Alfa. Vamos dizer que Ele é o Alfa e o Ômega. Não perca a chance de engrandecer ao Senhor, porque isso é que a alma de um verdadeiro crente mais deseja: engrandecer, reconhecer o Senhor, nosso Deus. Alfa e Ômega, Cristo, Filho,
Jesus, Maranata. Cristo, Mestre, ó Vamos cantar o que está sentado. Ao que está sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, com seu Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos contigo, estaremos para sempre. Aleluia. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus, diga ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Como é que começa a consagração? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores
pois transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Vamos dizer a honra. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus
voltou. Eu acho que voltou. Caiu? Aham. Tudo bem. Só voltar, não tem muito que eu possa fazer a não ser desligar isso aqui. Não tem remédio, remediado está. Não era para ser. Sala. Não sei. Bom, vamos lá, irmão. Estamos aqui. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo bem? Caiu no meio, a gente nem viu aqui, né? Tem gente que tá caindo, tem gente que não tá. Isso é uma coisa que é pra gente orar, né? Não pode cair para alguns e não cair para outros, a não ser que seja um problema individual, né? Essa lua tá no ar, ó. Tá no ar, né? É. Então, escreveu que tá no ar. Irmãos, vão me... Abre a janela da cozinha lá. Não coloca sua água. Abre a janela lá para mim da cozinha. Não, deixa que eu. Gente, não, Rafael, você não vai conseguir tirar. Mas, João, nós vamos fazer tudo que for possível, mas é uma coisa sem explicação. Então, peço que você fique em oração e se mantenha atento, meus irmãos. Eu acho que o Senhor vai falar, e essa luta não é por acaso. Não há luta. Eu fiquei, hoje, por exemplo, pela manhã, depois do almoço, deixei o computador 2 horas aqui ligado, fiz uma transmissão privada e deixei ele gravando, transmitindo, toquei, falei, liguei luz, desliguei luz, fui lá fora, voltei, e não teve nenhum momento de corte, né? E tudo foi normalmente. E aí eu falei assim, mais do que isso não pode ser, né? A gente está com uma internet aqui de alta qualidade, foi um investimento meu desejo no reino de Deus, a gente está fazendo tudo o que é possível. Além disso, a gente tem que orar, tá bom? De ficar, atenção, se cair, espera, vai voltar. O teste é a gente sair ou não quando cair. Se cair, a gente volta e fica aqui, tá? Nós vamos agora ler a palavra. É só porque a gente está vendo descendo. Quando isso acontecer, segue cantando, né? Se a gente estiver cantando e cair a transmissão, você continua cantando a música toda, canta para o Senhor, que Deus está vendo que a gente está cantando como igreja, ainda que a gente não ouça as vozes uns dos outros. Essa luta sempre vai haver. Você vê que a gente canta na igreja, tem gente que não consegue louvar porque o som está alto, tem gente que não consegue louvar porque o microfone está embolado. Nunca vai ser perfeição. O coração da gente é que tem que se manter louvando em qualquer circunstância, né? Então, vamos lá, nossa internet aqui, os medidores dizem que está tudo normal. Eu não sei como fazer mais do que isso. Mas eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Eu vou tentar ser breve para evitar qualquer queda, e a gente está de olho agora na tela aqui, né? Quando a gente canta... Eu acho que eu já sei Por que o quê? Tinha um monte de coisa ligada na internet e a porta estava fechada e a janela estava fechada. Bom, você desligou as coisas lá? Então tudo bem. Não tem problema, meu filho, vamos lá. A gente fez uma coisa, nem sei se dá certo. Sabe quando você começa a procurar o que você perdeu na geladeira? Fica procurando a escova de dente na geladeira? Quando você não... A gente já está fazendo isso aqui, abrindo porta, abrindo janela, para ver se o sinal chega mais intenso aqui, mas a gente está indo. Então vamos lá. Agora, Romanos 10, verso 4. A gente vai ler mais coisas, eu acho, né? Mas eu quero que esse seja a base do que a gente tem para compartilhar hoje do Senhor. Romanos 10, verso 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu sei que quem normalmente está envolvido com a igreja, participa de... Já ouviu isso alguma vez? Já ouviu esse versículo?
Ou já leu na Bíblia, que é a prática dos cristãos, né, dos crentes, mas muitas vezes a gente, sem o Espírito, sem a busca que o Espírito faz valer, né, que ele permite que tenha sucesso, esses versículos passam como frases bonitas. A Bíblia é cheia de frases bonitas. Eu dei uma Bíblia uma vez de presente que um amigo que estava simpático à minha fé, e eu tinha comprado uma Bíblia pentecostal, não lembro, uma dessa assim, né, daquela cara. E ele um dia assim, abre aí, vamos ver o que a Bíblia diz daquele jeito. Ele abriu no texto de Paulo que fala sobre amor. Ele leu aquele texto todo que fala sobre amor, que o Renato Russo fez uma música sobre isso. E ele ficou encantadíssimo. Ele começou a ficar com os olhos cheios d'água, né? E ele disse assim, a Bíblia tem umas coisas, né? Quem poderia escrever uma coisa dessa? Mas aquilo encantou até a página 2, né? Foi muito profundo, porque é bonito. A Bíblia tem esse poder. A Bíblia é também poética. Ela é profunda e você pode se admirar pela profundidade da Bíblia e não ser transformado por ela. Eu já li muitos pensadores que se admiraram da Bíblia sem se converter, se admiraram da profundidade do que está feito ali, sem ter a Bíblia como uma coisa interna. E existem filmes que a gente adora, que a gente acha profundésimos, de pessoas que não são crentes, mas que, para dar profundidade a seus filmes, usaram a história narrativa bíblica, transformaram os personagens aqui e ali, para poder dar um tom de profundidade, sabe, de sobrenaturalidade até na sua história, mas eles não se converteram àquilo. Então a Bíblia não pode ser negada, porque ela é o livro mais editado da história, o livro mais impresso da história, o primeiro livro a ser impresso na história, o livro mais lido, mais vendido por muitos e muitos séculos. Então existe uma coisa que está na Bíblia, que até quem não é crente vai perceber, não vai poder negar. Quem já viu aquele filme Livro de Eli, mostra que um homem que era poderoso numa cidade que dominava a água, num cenário apocalíptico, né, num futuro muito ruim, a única coisa que faltava na cabeça dele para ele poder dominar todo o povo era ter uma Bíblia, porque ele achava que tendo uma Bíblia ele seria capaz, o poder daquele livro ele se lembrava de como ele podia manipular as pessoas usando a Bíblia. Mas a gente pode estar na igreja com esse mesmo pensamento, encantado com as coisas, encantado com as pregações, encantado com a comunhão, encantado com o caráter e o testemunho dos irmãos, e nunca permitir que aquilo internalize, que aquilo nos transforme. E meus irmãos de fé, eu não sei se vocês têm acompanhado a igreja nesse tempo, mas o Senhor vem derramando sua glória, sua fumaça, sua Shekinah em cada oração, em cada culto. E eu digo isso não para me incluir, mas porque eu creio que os movimentos têm sido feitos, têm sido aprovados e até orientados pelo Senhor. Não há como, do ponto de vista humano, a gente alcançar o que temos alcançado. Quem ouviu a oração ontem do pastor Sandoval, quem tem ouvido, tem momentos, e Carla falou comigo, Alexandre, eu estou tendo um negócio com a oração, uma experiência, uma alegria na oração, e que a cada dia vem mais. E se você não está tendo a cada dia mais, é que você não está dando a chance disso ser construído em você. Para o copo transbordar, a ponto de você ver a água cair, tem o tempo do copo encher. É bater e bater e abrir-se-vos-á. A oração, ela é por força no início. Para mim é obediência. Só que todo dia a obediência, uma hora vira, tudo na vida é assim. Inclusive isso, porque isso é um princípio estabelecido pelo Senhor. Você insiste em tudo aquilo, tem coaches aí abertos ensinando você a insistir para criar um hábito depois de tantos dias. Como você faz para poder transformar a sua rotina numa rotina de sucesso? Faz isso por tanto tempo. Gente ensinando você a fazer o Instagram de sucesso. Posta todo dia por tanto tempo que você vai ter 10 mil seguidores. Mas o Senhor fala, ore sem cessar. Buscai-me-eis e me achareis como buscar de todo o coração. Busca todo dia, batei e abrir-se-vos-á. Mas a gente não faz.
E aí você não tem a experiência, não tem o que a gente tem encontrado na oração. Ou às vezes a gente faz até, mas come aqui e vomita ali. Come na oração, come no culto, e no dia seguinte vai vomitar, enchendo a boca ou a mente daquilo que não combina com aquela comida, daquilo que te faz mal. E aí você tem obrigação, o seu corpo se sente obrigado a expelir tudo que está dentro do seu estômago. Sabe quando quem toma remédio, eu me lembro de Carla fazer isso comigo, eu doente, vomitei o remédio que ela tinha me dado, ela falou, vou ter que te dar de novo. Eu falei, mas eu não estou aguentando, porque o remédio saía junto. Desculpa falar do vômito, se alguém está aí comendo em casa no conforto do celular, mas até a Bíblia fala do vômito, né? Não tem aquela doença que a pessoa come e vomita, ela fica... Ainda tem isso, né? Esqueci o nome, bulimia? e a pessoa fica desnutrida. Pois é. Se você você vomita para não engordar, você acaba criando uma doença e passando do limite, é verdade. Então, irmãos, deixa eu te dizer que a gente lê esses textos, e esse, por exemplo, o fim da lei é Cristo. E esse texto, ele é bonito, ele é emblemático, mas ele é transformador para você. O fim da lei é Cristo. É tão pequeno, mas tem tanta coisa que você precisava saber para isso ter sentido. Saber o que é a lei, o que a lei representa para você, quem Cristo é. Pessoas pensam, isso é uma minoria, mas tem gente que lê isso aqui inadvertidamente e pensa que tenta juntar com outros versículos e dizer que a lei durou até Cristo, que a lei acabou em Cristo. Não tem mais lei, porque Cristo veio, acabou a lei. Agora é o tempo da graça, as pessoas costumam dizer. Como se o fim da lei, o fim do tempo da lei, fosse ali quando Cristo veio. E assim a lei se encerrou. Mas Cristo vai dizer, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. A lei se cumpriu em Cristo. Então a lei não estava cumprida antes. O que a lei era para nós? Sabe o que está em jogo nesses dias, meus irmãos? O que está em jogo nesses tempos que nós cremos, pastor Sanoval tem falado, e eu aqui confirmo, já falei isso diante de vocês, que eu estou nesse movimento da igreja dado ao pastor Sandoval, mas é uma coisa que o Espírito tem que estar confirmando em você também, se está em mim, está no pastor Sandoval, que nós já adentramos os últimos tempos. Nós já adentramos o princípio das dores. Eles já foram inaugurados quando Cristo subiu aos céus. Mas a gente já começou a experimentar o princípio das dores. E, meus irmãos, agora é hora de você decidir se o evangelho está fora em algum lugar, em alguma tábua, ou se ele está em você. Ou você está desejando a transformação do mundo, ou você está desejando a transformação sua. Ou você quer que o evangelho seja visto no mundo para que sua vida seja confortável. Ou você quer que seu marido seja evangélico para você ter uma vida melhor. Ou você quer que sua família seja evangélica para você ter mais sossego em casa, se preocupar menos com seus filhos. Ou você quer que sua vida engrandeça o Senhor. E isso é de dentro para fora. E muitas vezes é sob a opressão e aflição do mundo que é forjado um homem ou mulher de Deus no seu estado mais puro. Ouro refinado no fogo, pedras preciosas como diamante que são forjadas sob muita temperatura e muita pressão. Pressão feita não pelo mundo, mas pelo Senhor. Se você está acompanhando o que Deus está falando, se você está prestando atenção, Deus está falando direto conosco sobre ser o tempo em você decidir, de você ser o que você vai ser para a eternidade. É o momento da decisão. Quem é santo, santifique-se ainda. Foi a palavra que começou a moldar esse tempo para nós na igreja. Vocês lembram disso? Foi a primeira. Antes de tudo isso acontecer, o Senhor vinha falando. E essa não é a única palavra, mas era aquela para denunciar para nós o que estava para acontecer. Mas aí você começa a rever o que Deus tem falado conosco, você vai encontrar Ele nos preparando para esse tempo.
Mas muitos de nós, eu estou falando de irmãos queridos próximos, não conseguem pegar a palavra para medir a sua vida. A Bíblia, o Biblos, significa justamente a vara de medir, uma cana, como se fosse uma medida, um padrão, um prumo, uma coisa que as pessoas usavam para medir as distâncias. É com isso aqui que eu meço se está certo ou está errado. Então a Bíblia, o Biblos, a cana de medir, a sua vida tem que passar naquilo ali, para poder denunciar qual é o seu estado. Então, guarda isso. O fim da lei é Cristo. Cristo veio cumprir a lei. O fim é como objetivo e não o final. Jesus veio encarnar a lei. E a lei, meus irmãos, ela é para nós, a gente vive ainda, muitos de nós vivem na lei, vivem nessa lei, que não é a lei que Deus queria que nós vivêssemos, é a mesma lei, mas escrita em lugares diferentes. A lei dos cristãos, a lei do povo de Israel, foi escrita em tábuas, foi escrita em pergaminhos, não só os 10 mandamentos, mas, minha filha, toda a lei que Moisés trouxe da sua conversa com Deus. E sob essa lei o povo de Israel viveu, porque era a ordenação do próprio Deus que eles vivessem assim. Mas a lei continha uma série de mandamentos. E deixa eu tentar te explicar uma coisa. Mandamento, o que o mandamento é? O mandamento é para nós uma denúncia daquilo que deveria estar dentro e não está. O mandamento era para ser a sua alma, mas como não está, ela está em tábuas de pedra, em pergaminhos, para que você saiba o que você não mais é. Isso está escrito na Bíblia. A lei veio denunciar o que nós deixamos de ser. A lei, nós não precisaríamos da lei se não estivéssemos em pecado, se a lei não tivesse sido arrancada do nosso coração pelo pecado. Sem a ausência do Espírito Santo, é a ausência da lei. É a ausência da lei de Deus no nosso coração. Então Deus manda tábuas de pedra, Deus manda pergaminhos através dos seus profetas, Deus manda os profetas para nos anunciar a Cristo, que é a lei. A nos anunciar como a lei deveria estar dentro do nosso coração e não está. Paulo vai dizer isso. Que diremos, pois, lá em Romanos 7. Que diremos, pois, Romanos 7:7. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás ou não. Vou ler de novo. Que diremos, pois, é a lei um pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, irmãos, Deus coloca as leis para que nós saibamos, espera aí, eu não deveria matar, eu não deveria mentir, eu não deveria roubar. Se não fosse a lei, tudo seria normal e permitido. É a lei que denuncia quem eu não sou mais, porque aquilo deveria estar dentro de mim. O tempo da graça que nós chamamos, a graça não é muitas vezes o que nós pensamos. A graça nada mais é do que a permissão de Deus, isso é muita coisa, eu falei nada mais por força de expressão, mas a graça nada mais é do que a lei, a permissão de Deus para a lei de novo ser escrita dentro de você e não em tábuas externas. É você fazendo, para você fazer de novo, agora por natureza, que não é mais sua, porque você não a tem, você a perdeu. Mas nós deveríamos fazer pela nossa natureza aquilo que um dia estava escrito em tábuas de pedra, em pergaminhos. Jeremias 31 diz assim, o livro de Hebreus vai confirmar, e citando esse texto, mas eu quero ler o texto de Jeremias 31, que diz assim, Jeremias 31, verso 33, tá? Se vocês conseguem acompanhar, eu vou lendo. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão
o meu povo. Eu vou ler de novo Jeremias 31, 33. Mas esse é o concerto, a aliança que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Há outros textos que falam disso, da aliança que Deus faria, transformando em tábuas de carne, né, nosso coração. Então, irmãos, o que Deus está tentando fazer, o que Deus está fazendo, né, é escrevendo no nosso coração aquilo que era lei, para que nós façamos, a partir do nosso interior, aquilo que estava escrito lá fora. E isso faz com que a lei seja ainda mais difícil. O tempo da graça, que nós tentamos dizer, é um tempo onde não há lei para que eu possa fazer mais do que eu posso, para me permitir fazer aquilo que a lei não permitia, mas porque era lei. Agora eu posso fazer, porque é o tempo da graça. Não tem mais lei sobre mim, não. Existe uma lei maior, existe uma lei mais dura, uma lei mais difícil, porque se estivesse no teu coração, você faria sem dor. A lei do Senhor, ela nos é dura, nos é difícil, porque ela ainda é um intruso, ainda não é a nossa natureza. Senão a lei seria para nós um prazer e um deleite. Às vezes a gente alcança isso, às vezes não. É o Espírito que nos dá essa capacidade. Mas eu quero que vocês entendam. Irmãos, vai guardando o que eu vou falar agora. A lei, por exemplo, antigamente, no tempo de Moisés, dizia para dar carta de divórcio, não é? Dava direito à carta de divórcio. E aí, quando vão falar sobre isso com Jesus, o que ele diz? Bom, no princípio não era assim. Moisés falou isso por causa da dureza do vosso coração. Como isso não podia ser escrito no teu coração, teve que ser escrito em tábuas de pedra. E escrito no nosso coração é uma maneira muito mais intensa, muito mais difícil. Todos os mandamentos do Velho Testamento, eles têm um equivalente ainda mais difícil de ser cumprido no tempo da graça, como nós gostamos de dizer. Vamos dar um exemplo. A lei de Moisés, dada por Deus, dizia olho por olho, dente por dente. Não era isso? Se o cara te matar alguém da sua família, você pode matar ele. Se o cara te roubar, você rouba. Se o cara cortar a mão de alguém da tua família, vai lá e corta a mão de alguém da família dele ou do próprio. Olho por olho, dente por dente. Isso era lei. Agora, como é que é o tempo da graça? Qual é o equivalente dessa lei? Jesus transforma tudo numa coisa mais ainda difícil. Olha lá Lucas 6, 27. Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6, 27 diz assim: mas a vós que ouvi, Jesus falando, a vós que ouvis eu digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, mas ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer um que te pedir, ou que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhes vós também. Verso 32. E se amais aos que vos amam, que recompensa tereis? Mas os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem o mesmo. Então, a lei de Moisés diz olho por olho, dente por dente. A lei de Cristo é mais fácil ou mais difícil? Se alguém te bater, não devolve. Se alguém te acertar no rosto, dá o outro para bater. Se alguém quiser roubar teu casaco, dá também tua camisa. O que é mais difícil? Esse é o tempo da graça. Esse é o tempo da lei cumprida, é a lei escrita no coração. Ela faz você ainda ser mais duro, mais rígido do que era a lei escrita em tábuas de pedra, que permitia que muitos israelitas, não muito dados à fé, mas à lei, descumprissem descaradamente a lei. Eu tinha um amigo judeu que contava que lá, quando a família dele, que era de Israel,
que as pessoas, muitas vezes, na sexta, quando o sábado deles começava, sexta-feira lá de noitinha, 6 horas, e eles tinham coisas para fazer, eles simplesmente levavam um móvel de casa para o lugar do trabalho, para dizer que ali era casa, e serviço doméstico podia. E segundo muitas autoridades entre os judeus, aquilo era perdoado, porque ele transformou temporariamente o lugar de trabalho em sua casa, e o serviço doméstico era aceito no sábado. Então as pessoas antigamente levavam cadeiras e mesas para os seus rebanhos, para o seu pasto, para poder dizer que estavam fazendo o serviço doméstico, transformando aquele lugar na casa deles, desobedecendo claramente a lei, mas dizendo que estavam lutando para cumprir a lei. Mas a lei escrita no coração, ela é muito mais dura, ela é muito mais difícil, ela é só feita pelo Espírito. Jesus veio nos mostrar como é que é ter a lei dentro do próprio coração. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou dar um outro exemplo. Então, presta atenção, todas as leis do Velho Testamento, ela tem o equivalente, ou a relação desse Novo Testamento, do Evangelho cumprido por Jesus, que é ainda mais difícil. E muitos até apelam, vou fazer aqui um parêntese para falar sobre uma coisa, muitos apelam para a lei ter sido revogada, o que não foi, para poder dizer que dízimo, por exemplo, é uma coisa antiga, ou uma coisa para Israel. Você sabe o que o dízimo era? Era uma tábua de pedra, era uma lei escrita externamente. Você sabe o que o dízimo representava? Como é que seria o dízimo na lei do nosso coração? Você quer saber como é que era a oferta e o dízimo no Novo Testamento, no tempo da graça? Como era tudo mais abundante. Entenda que a lei era restrita. A graça ou manifestação do Espírito em Cristo é muito mais abundante. Então o dízimo era dureza de coração. Sabe o que é oferta e dízimo? Segundo Jesus, segundo o Espírito, vamos ver o nascimento da igreja. Lê lá Atos 4. Atos 4, verso 34, diz assim. Atos 4, 34 diz assim. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. O que é mais difícil? Sabe qual é o equivalente da graça ou do Espírito, ou da lei no coração? Sabe qual é o equivalente do dízimo? É tudo. Então você que reclama do dízimo, você não está botando para fora sua consciência teológica, você está botando sua pão-durice. O que expressa sua negação do dízimo, o que ele manifesta é: eu vou escolher o que é menos prejuízo. Essa lei você não quer, a gente não quer trocar. Né? A lei do dízimo, assim, tudo era para a fé. As pessoas vendiam tudo que tinham para poder dar os necessitados, viver ali como comunidade, como igreja. Talvez isso não seja nem possível fazer, não sei se é possível fazer hoje, não sei como fazê-lo, mas eu tinha que sentir uma dor por não ter, porque Jesus viveu assim. Jesus viveu assim, ele amealhou o quê? Ele juntou o quê para si mesmo? Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Como exemplo, isso é que é ter o Espírito no coração. O equivalente das leis do Novo Testamento são mais difíceis, segundo Cristo. Ele não restringiu a lei, ele não acabou com a lei, ele expandiu para uma coisa interna e muito mais difícil de viver. E por que eu estou falando isso? Tudo. Porque, meus irmãos, muitos de nós não estão vendo o que está acontecendo, não entendem a gravidade do que o Senhor está fazendo. A lei do Senhor para esse tempo. A gente está falando aqui todos os dias que o Senhor está fazendo, que é o Senhor por trás da pandemia, que é o Senhor por trás dos governos. Isso é tão bíblico, está escrito em tantos lugares sobre as autoridades. Mas sabe o que a gente faz? A gente recorre a leis para dizer como a gente vai se comportar. Eu tenho visto irmãos e irmãs vomitarem aquilo que comeram no dia anterior, com suas ações. Escolhendo decidir que o Senhor não está no meio disso, então eu vou fazer o que eu quiser. Então eu vou fazer segundo o meu coração. E não entendendo que Deus nos colocou de castigo.
O Senhor nos colocou de castigo. O Senhor está disciplinando sua igreja. Mas como a disciplina dói, eu dou um jeitinho de doer menos. Eu dou um jeitinho de culpar outras pessoas. Não adianta você não ir para a rede social segundo o conselho que você ouviu de mim, do pastor Sandoval, ou de outra pessoa qualquer na igreja. Você não vai para a rede social botar, mas você fica cheio daquilo no coração, porque fica vendo todas as notícias, vendo todas as novelas, e fica se revoltando com os governantes, achando que quem está decidindo você ficar ou em casa ou não ir à igreja, achando que quem está decidindo isso é a lei. É a lei de fora e não é a lei de dentro. Eu estou preso pela lei do Senhor. Mesmo que homens estejam ditando isso, eu estou caindo nas mãos do Senhor. Eu estou preso por cadeias de Cristo. Paulo estava preso pelas cadeias de Roma, mas ele se dizia: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não sou prisioneiro de Roma. Eu não sou prisioneiro do governo federal. Eu não sou prisioneiro de ninguém que não o Senhor. Você acha que quem matou Jesus foi Pilatos? Quem matou Jesus foi Herodes? Quem matou Jesus foi Anás e Caifás? Você acha que quem matou Jesus foi quem? Quem matou Jesus foi o Senhor, como sacrifício definitivo para que eu e você vivêssemos. Mas isso foi armado na mão de autoridades totalmente perdidas. Anás e Caifás não têm a minha admiração, mas Jesus sabia que por trás deles, por trás de Pilatos, estava o Senhor. Jesus vai dizer isso: nenhuma autoridade você ia ter sido alto se meu pai não tivesse dado. Então, sabe, a gente está caindo na mão do Senhor, mas aí a gente começa: isso aí é coisa de homens. Eu não vou ouvir, não. Isso aí é coisa de homens, eu não vou fazer, não. E se rebelando contra o Senhor, porque Deus queria que você ficasse de castigo. Nós estamos escolhendo agora decidir quem é que manda na gente. Se você é do Senhor, quem manda em você é o Senhor, mesmo nas autoridades. Quem manda na nossa igreja, quem manda no pastor Sandoval, quem manda na gente é o Senhor, quem manda no povo de Deus é o Senhor. Mas muitos de nós estão flexibilizando, achando que estão flexibilizando com as autoridades, estão flexibilizando com o próprio Senhor. Muitos de nós, apesar de ouvir e gostarem quando a gente fala assim: não, mantém, fica não, elas gostam quando a gente diz isso, mas na hora de tomar decisões práticas, não ouvem. Na hora de tomar decisões práticas, acho que não tem nada a ver com aquilo, não tem nada a ver com o meu interior, não tem nada a ver com as minhas atitudes, mas é justamente para isso que o Senhor tem falado, porque o tempo urge. O Senhor está perto, mais perto do que nunca. E agora é hora do Senhor encontrar. Se Jesus voltasse hoje, sabe quem iria? É quem está de castigo. E não é quem está achando que o castigo é injusto. Nós estamos de castigo pelo Senhor. E eu queria falar mais, mas não sei se devo. Eu tenho muito o que dizer, meus irmãos, mas deixa eu incitar, recomendar você. A lei do Senhor, cumprida pelo Espírito, ela é ainda mais ampla do que a lei escrita em tábuas de pedra. A lei do Espírito é um mandamento ainda mais amplo para ser cumprido, porque não era para ser cumprido, era para nos ser natural. Mas uma vez desprovidos da glória de Deus e do Espírito, esse mandamento do Senhor desce quadrado. Ele é assim: olha, come esse rolo, vai ficar amargo no teu ventre. Mas se engole, porque isso é o que você deveria ser e não é. Como Cristo você deveria ser e não é. Olha como Cristo viveu suas injustiças. E olha como você está tirando a lei de Deus, você está tirando Deus do trono. Cada vez que você diz assim: essa autoridade não merece meu respeito. É como se ele dissesse assim: Deus não pode usar esse.
Deus não pode usar o que está acontecendo aí. Esses homens estão tão perdidos. A OMS está tão perdida. O Bolsonaro está tão perdido. O governador está tão perdido. O prefeito está tão perdido. Os médicos estão tão perdidos. Que eu não vou... Ainda que que o seu diagnóstico seja real, seja correto, por trás deles está o Senhor. E se você acha que eu estou me repetindo, eu estou, porque você não tem, muito de nós não tem ouvido o que o Senhor tem dito. Os mandamentos do Senhor são para ser cumpridos, mesmo quando ele usa autoridades que a gente não confia. Nós estamos aqui, se a gente lê todo dia na oração, a gente lê na Bíblia, a gente lê no culto, que o Senhor está fazendo alguma coisa conosco, corrigindo a igreja, nos castigando para a disciplina, para a vida. Irmãos, eu vi ontem, os jovens fizeram uma reunião entre eles, meu filho João pregou, inclusive, foi uma bênção ter assistido ali, ter participado, e eu tenho visto o Senhor gritar que o tempo urge, que é o último tempo. É o tempo para você decidir como viver, é o tempo para você decidir quem manda em você. E isso tem sido gritado aos quatro ventos, nós estamos falando cada vez a mesma coisa, mas e se diz aleluia, e se diz amém na hora, mas no dia seguinte, você troca por um prato de lentilhas, você troca pelo Instagram, você troca pelo seu direito. A maior ameaça a um homem e uma mulher de Deus é o que o diabo colocou no coração da sociedade. Nós vivemos um fetiche do direito. Os cidadãos dessa terra são tomados de direitos. Você tem que decidir se você é cidadão dessa terra ou se você é um cidadão dos céus. Meu único direito é ser servo de Cristo, dado na cruz. E ser chamado como filho pelo amor dele, pela misericórdia dele. E se ele disser fica, eu deveria ficar. Se ele disser cala, eu deveria calar. Quem fez isso? Jesus. Eu não estou falando de mim. Jesus tinha poder para fazer tudo. Jesus curou enfermo, Jesus expulsou demônios, Jesus andou sobre as águas, ressuscitou mortos. Mas quando Deus falou cala, morre, ele não falou assim, não, para Pilatos não, né, Deus? Pilatos, pelo amor de Deus, Pilatos não. Anás e Caifás, pô, Deus, isso aí, eles pagaram propina para um discípulo meu aqui, para me matar. Eles vão me matar, não manda um cara mais justo aí. Manda alguém melhor para me matar, né? Deixa eu morrer pela mão de alguém. Não, porque quem estava por trás de Anás e Caifás era o Senhor. É tempo de você decidir. E entenda que aquele que tem, se ele é dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou você tem a lei escrita no seu coração, e aí vai ser dado com abundância o Espírito para viver esse tempo. Se você não tem, até a lei do teu coração, até a lei das tábuas vai ser tirada. Daqui a algum tempo, você vai se ver fazendo aquilo que você não acreditava ser possível quando você não era crente. Se você acha que é melhor clamar pelo seu direito e não pela misericórdia do Senhor. E é mais ou menos isso que eu queria nos dizer. Nós vivemos o tempo da lei cumprida, o tempo da lei no nosso coração. É isso que a graça faz. A graça não te libera da lei. A graça faz o que a lei deveria te contar, que você não sabe fazer. Eu não tenho condição de cumprir os 10 mandamentos. Eles estão escritos para que eu saiba quem eu não sou. Eu não sou capaz de não matar, nem de não trair, nem de não mentir, nem de amar a Deus com todo o meu coração. Eu não sou capaz de não levantar outros ídolos, falsos ídolos. Eu não sou capaz. Mas em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Então, em Cristo, eu tenho que andar onde Ele está, eu tenho que estar escondido onde Ele está. Onde Cristo estiver, vivendo o que Ele viveria, fazendo o que, ainda que para mim desça quadrado. Em Cristo, aquilo é natureza. Para Cristo, aquilo é lei do coração. Ele faz, Ele obedece, porque é próprio do ser humano, como era no princípio. Era para ser próprio da minha natureza obedecer o Senhor.
Era para ser próprio da minha natureza, amar a Deus de todo o meu coração. Não era para ser difícil. Era para ser fácil, era para ser apropriado para mim. Não mentir, não matar, dar a minha outra face. Mas aí uns apelam. Eles dizem assim, não, o Velho Testamento não precisa mais dele. Mas não cumprem o novo. Mas não cumprem a nova aliança, porque é ainda mais difícil. Não se apega a Jesus para dizer que as leis antigas estão perdidas. Era mais fácil cumprir a lei de antigamente do que a nova. Era mais fácil olho por olho, dente por dente. Era do que você dizer assim, tá, você me bateu aqui, bate do outro lado. Você me levou, né? Não vou te cobrar, não. Não vou botar você na justiça, talvez. Não é? Isso é muito mais difícil. Ah, não. Dízimo é uma coisa velha. Dízimo é uma coisa para o povo de Israel. Dízimo não serve para mim, mas você vai deitar tudo aos pés dos apóstolos para que ninguém tenha necessidade? Esse é o novo dízimo. Essa é a nova aliança. Ou os 10% ou tudo. Tem gente que joga fora os 10% para poder dar nada, porque aquilo é uma coisa antiga. Cuidado, meu irmão. Que Deus ache você em casa, entre aspas, tá? Em casa, na casa espiritual, que você acha, se Deus botou você de castigo, igual minha mãe. Talvez um dos dias que eu mais apanhei na minha vida foi o dia que minha mãe me botou de castigo e saiu para trabalhar. E como ela saía, isso eu sempre demorava, eu saí também. E eu não sei como ela soube, mas quando ela chegou em casa, ela soube que eu tinha saído. Ela deve ter deixado pegada de lama em algum lugar. A gente, criança, acha que sabe esconder tudo, né? Mas ela entrou em casa e soube, você estava onde? Eu falei, eu estava aqui. E ela não me falou nada, me bateu. Mãe é mãe, né? Mãe boa era. Minha mãe foi muito boa. Mas ela sabia que eu perdi o castigo. E eu não sabia que eu estava de castigo. Sabe por quê, meus irmãos? Olha, desculpa, vou fazer esse parênteses pessoal. A gente foi morar num lugar muito perigoso, numa comunidade. E ela falou assim, eu não quero você levando embrulho para ninguém. Não quero você indo lá em cima do morro para fazer favor para ninguém desse rapaz daqui. Eu não quero que você faça nada desses favores que alguém vai te pedir daqui. Não vai lá buscar dar recado para fulano, não quero. E eu achava as pessoas tão legais, aqueles garotos jovens tão legais, que eu fazia coisas. Levava o embrulho daqui para ali, para casa do vizinho, para aquilo ali, para aquilo ali. Minha mãe estava me poupando de me envolver com aquilo ali. Amigos meus que não tiveram essa orientação das mães e que ficaram na rua fazendo esses favores, foram confundidos com bandidos, mortos por outros bandidos, presos pela polícia e depois acabaram entrando para o mundo do crime. Desse lugar onde eu fui criado, só eu e meu irmão estamos vivos. Um monte de garotos de uma comunidade pobre. Para não dizer que todo mundo está morto, tem um que está vivo, mas está preso. Então, o castigo da minha mãe era a vida. Mas eu achava que era melhor brincar. Que mãe é essa que quer me tirar o direito de brincar? Eu sou criança. Olha meu direito. Olha o estatuto da criança. Olha, e aí eu fui clamar meu direito, e se minha mãe não me batesse e não descobrisse o meu pecado, não expusesse o meu pecado, não me descobrisse, não me punisse por aquilo, eu seria mais um dessa estatística. Então, meus irmãos, fique no Senhor. O Senhor está por trás de todas as autoridades. O Senhor está por trás desses tempos. O Senhor tem a mão sobre tudo que está acontecendo e nós estamos na mão do Senhor. Não flexibilize o castigo que o Senhor está dando, achando que você está desobedecendo autoridades que não são o Senhor. Você está fugindo do castigo. Você está fugindo. Deus está te dando. E o castigo do Senhor, sabe o que Deus está fazendo, tal qual a minha mãe? Sabe qual é a vida que Ele está gerando? Ele está gerando uma oração que nós nunca tivemos. Enquanto a gente podia estar na igreja orando diante dos outros, muitos de nós não oravam quando estavam dentro de casa sozinhos. O Senhor está dando experiências de oração que a igreja tem que ter, que nós temos, que eu nunca tive. Mas aí talvez participe da oração, mas no dia seguinte joga tudo fora. Ou não participa da oração, não participa do culto por coisas muito pequenas. É o tempo de ficar em casa, é o tempo de ficar triste. É o tempo de orar. Jesus orou quando a injustiça estava para vir sobre ele. Ele pediu a Deus, passa de mim esse cálice. Mas ele não desobedeceu.
Nós podemos pedir, nós temos obrigação de repreender a pandemia, nós temos obrigação de orar pelas autoridades, e nós temos feito isso, e eu tenho visto a resposta do Senhor. Quando parece que tudo vai cair, eu vejo o Senhor dar uma virada e restaurar as coisas. Mas nós temos que obedecer, quer Ele nos atenda, quer não. Posso ouvir um amém, se é possível? Amém. Então, amém. Amém. Eu quero orar com vocês. Jesus. Quero pedir que você curve sua cabeça e examine a si mesmo. Eu gosto de fazer cultos, eu gosto de fazer culto para cima, eu gosto de animar vocês com as canções. Mas o tempo é do castigo. Não tenha medo de ficar triste. Não tenha medo de sentir dor. Não tenha medo da mão do Senhor. O Senhor está deixando você triste para evitar que você fique mais triste ainda. E uma tristeza talvez definitiva. É o último tempo para nossa decisão. Você vai viver, eu creio nisso. E o que você decidir nesses tempos, você vai viver talvez para a eternidade. Ou pelo menos nessa vida, você pode se tornar uma pessoa que você achou que você não poderia ser. Fazer coisas que você achou que eu não faço isso. Mas começa muito pequeno. Começa dizendo, esse castigo está muito difícil. Eu vou dar um jeitinho aqui. Amém? Então, feche seus olhos. Senhor, nós somos ainda, segundo o nosso desejo, tua igreja, teus filhos, teu povo. Mas é o Senhor quem dá essa palavra. É o Senhor quem dá o veredito. Mas nós estamos aqui declarando que nós fomos atraídos pela cruz de Cristo. Um dia Jesus disse aos seus discípulos que quando ele fosse levantado, a todos atrairia para ele. Nós fomos atraídos por essa cruz. Nós fomos chamados para esse lugar. Que cruz é essa, Senhor? Que poder é esse? Que amor é esse? Que nos alcançou. Nós temos tocado esse sacrifício, sido tocados pelo sangue de Cristo. Nós temos ouvido a tua palavra, ela doeu no nosso coração em algum dia. Mas há alguém que não quer que nós te obedeçamos. Há alguém que quer que nós te deixemos. Não nos oferecendo, Senhor, a rebeldia, mas nos oferecendo o nosso direito à felicidade. Nos oferecendo o nosso direito à luta. Nos oferecendo o nosso direito à felicidade, nos oferecendo, Senhor, sem que percebamos, nos oferecendo de novo o conhecimento do bem e do mal. E começamos a gritar, essa pessoa é má, aquela pessoa é boa, isso aqui é bom, então eu vou fazer. Esquecemos que o fruto da árvore do bem e do mal é um só. Não há como você comer o bem sem comer o mal. Não há como você comer da árvore, não há como nós comermos da árvore do bem, sem colhermos a desobediência, a rebeldia, o pecado e a morte. Nós escolhemos, deveríamos como igreja morrer para nós mesmos. Deus, eu peço, como se eu sou pastor nessa igreja, revela a mim e aos meus irmãos quais são as nossas distrações. O que tem nos tirado do teu castigo. O que tem nos tirado, Senhor, do castigo que o Senhor nos colocasse naquele cantinho, o que achamos que é permitido, como se isso castigo não fosse. Pai, nos perdoa, nos mostra a gravidade desses tempos, nos mostra o quanto precisamos orar, o quanto precisamos ler e buscar, e nos mantém debaixo da tua mão. Se alguém entre nós, eu, meus irmãos, todos nós, os pastores, todos nós, se alguém entre nós tem deixado o teu castigo, se alguém entre nós tem procurado esperar passar a pandemia,
esperado passar, já antecipando o que vai viver, está perdendo a vida. Nós não queremos perder essa vida, socorre-nos. Nós queremos viver esse tempo que o Senhor preparou para nós, para concerto, para oração, para imersão na tua palavra. Pessoas que não eram da igreja têm se achegado para buscar a tua palavra, têm assistido aos cultos, têm buscado, Senhor, perguntar o que significa aquela palavra, têm buscado conhecimento, mas nós que achamos que conhecemos, nós vomitamos o alimento que comemos no dia anterior, nós saímos do nosso castigo, nós clamamos pelo nosso direito. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Faz de nós teu povo, pela tua graça, pelo teu poder. O que nós queremos é isso, é ter a lei escrita no nosso coração de tal forma que nós sejamos teu povo, e tu sejas o nosso Deus. E essa será a nossa alegria. Esse será nosso sucesso. Esse será nosso direito. Essa será a nossa vitória. Em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Amém. Que bom que você está aí, Jane. Amém. Irmãos, é tempo de ansiar a volta do Senhor com espírito, com dor, com contrição, porque já é chegado o princípio das dores. E o princípio das dores é chegado depois da chegada do reino dos céus. Jesus disse, é chegado o reino dos céus. E agora é chegado o princípio das dores. Então ele veio, o princípio das dores, pelo menos. Escatologia é um negócio difícil, né, da gente mensurar os tempos. Mas o princípio das dores vem sobre a igreja também, né? Vem para o mundo em que a igreja está. E nós estamos, assim eu creio, assim eu entendo, o pastor Sandoval também, muitos. Então, meus irmãos, é tempo de ansiar com dor. É tempo do clamor. Figura tão clara deixada pelo povo de Israel. Deus veio libertar o povo de Israel porque ouviu o clamor e as dores que lhes eram impostas pelo príncipe desse mundo. As dores que o mundo tem nos gerado é para nos gerar clamor e não rebeldia. As dores desse tempo são para nos gerar um clamor, uma dor das entranhas e não rebeldia. Todos, eu vou encerrar aqui o povo de Deus, o Israel de Deus, estava tão saturado da injustiça do povo de Roma que se rebelou contra Roma e morreram no templo construído ao Senhor, no templo que Deus consagrou e abençoou. Eles morreram lá no ano 70. Mas aqueles que estavam em Cristo, quem está em Cristo ainda que morto viverá, né? Os apóstolos viveram para pegar o evangelho. Uns morreram cedo, outros morreram velhos, como João, mas eles ganharam a vida eterna. Então, cuidado. A dor que esse mundo está nos gerando é para nos gerar um clamor, não é para nos gerar rebeldia. Amém? Então, eu falei a beça, né? Próximo culto a gente canta mais. Eu já falei até aqui na pregação, queria insistir com vocês sobre a oferta e sobre o dízimo. Meus irmãos, vocês sabem qual é a minha relação, quem é próximo meu sabe qual é a minha relação com a igreja, não é? E eu me sinto muito à vontade para dizer, para você dizimar, por causa da questão espiritual para mim. Tem conta para pagar? Tem. Tem coisas para resolver financeiras da igreja? Tem. Todas as igrejas hoje têm. Mas, meus irmãos, não troque o dízimo por nada. Quem é do Espírito troca o dízimo por mais. E não troca o dízimo por uma lei onde a oferta não é necessária. Nós temos sido chamados para ter de volta a lei escrita no nosso coração. E se a lei está no nosso coração, nós ofertamos, dizimamos, de acordo com a nossa capacidade, que ninguém faça
Ninguém faça sacrifícios que não sejam colocados pelo Espírito no seu coração. Eu não posso privar ninguém de fazer. Mas já fizemos assim. Pessoas que ofertaram com quantia fora do comum e a direção da igreja diz assim, guarda, não use esse dinheiro até que essa pessoa realmente demonstre uma certeza de que está fazendo isso. E essa pessoa voltar para pedir oferta. Olha, eu fiz aquilo no momento, não podia fazer, foi um rompante ali, um desequilíbrio, e a igreja tem o dinheiro para devolver para a pessoa porque não foi gasto nenhum real. Então eu não posso ao mesmo tempo dizer assim, não faça nada que o Senhor mandar, tá? Mas isso não estou pedindo aqui para ninguém fazer oferta sacrificial, nem para vender sua casa, nem coisas do tipo. Mas para que seu coração esteja livre para fazer o que o Senhor manda. E o Senhor manda que nós ofertemos, que nós dizimemos. Não vá daí para baixo. Amém? Ande para frente da lei. E a lei para frente é mais. É mais amor, é mais misericórdia, é mais oferta, é mais tudo. Amém, irmãos? E era isso. Eu vou encerrar por aqui, porque a gente demorou um pouquinho para começar. E eu nem sei que horas são. São 7h30. Então tá na hora da gente parar. Mas quarta-feira nós vamos estar aqui, tá? Eu vou procurar saber o que houve com aquela queda, porque pelo jeito não aconteceu mais. E eu acho que é só pra gente orar mesmo e ver quem tá fervoroso aí no clamor. Amém? Pera aí, Joãozinho. Então eu vou orar, vou dar bênção apostólica. Oi, Carlinhos. Nós vamos ficar aqui mais 5 minutinhos para nos cumprimentar. Amém? Pastor Sandoval, me abençoa. Abençoa aí minha casa. Eu sei que você já fez isso hoje. Eu ouço o meu nome lá, o nome da minha casa na oração dos meus filhos. Mas, pastores, levantem as mãos comigo, pastor Carlos Henrique, pastor Zé Rosa, pessoas de quem eu sinto tanta falta. Segurem minhas mãos, por favor. Amém? Ou me permita daqui segurar as mãos de vocês. Amanhã nós vamos estar ouvindo a palavra, o Salmo, se eu não me engano é o 20, né? E vamos estar orando às 7 da noite. Então, feche os olhos para a gente orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos, te bendizemos. Obrigado pela vitória do culto de hoje, sobre a tecnologia e sobre nosso coração, sobretudo. Dá que a revelação dessa palavra caia no nosso coração de maneira profunda, a ponto de nos transformar verdadeiramente. Protege-nos da pandemia, protege-nos das pragas, protege-nos da mentalidade desse tempo, protege-nos do oferecimento do inimigo, que nos oferece a luta pelos nossos direitos. Nós rejeitamos, eu abro mão, Senhor, do meu direito, para que tu vivas em mim. O direito que tu me deste é mais do que suficiente. O direito que deste à tua igreja de ser tua noiva, de sermos teus filhos, de sermos teus atalaias, de sermos teus representantes, teu corpo na terra. Isso é muito mais do que eu mereço. Nisso está toda a minha vitória. E eu me gloriarei, nós nos gloriaremos, segundo a tua palavra, em te conhecer. E essa será a nossa glória. Não em ter prevalecido sobre outros homens, sobre outras autoridades. Nós queremos apenas ser teus e dar testemunho disso. Socorre-nos hoje, aqueles que estão em dificuldade, Senhor, pessoas precisando de emprego, de trabalho, pessoas que precisam de socorro, Senhor, nas suas emoções, que estão sendo sugadas por um chamado à depressão. Prevalece, Senhor, prevalece no teu espírito, que teu castigo, como é a tua promessa, nos traga vida e não morte. Que a tristeza que teu espírito nos impõe nos traga vida e não morte. Nós clamamos para que esse tempo sacuda a igreja, como o pastor Sandoval disse na oração, que esse vento sopre para despertamento. E depois, Senhor, sabemos que ele há de soprar para a separação. Mas não separa o joio do trigo antes de despertar aqueles que estão adormecidos. Sei que o Senhor já tem feito, mas sopra mais forte, Senhor. Sopra mais alto. Grita mais alto. Faz doer no nosso coração o teu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Estende suas mãos.
Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja de Cristo no mundo, com a igreja El Shaddai incluída. E se você quer que Cristo venha, diz amém, diz aleluia e põe seu amém aí. Amém, aleluia. Amém. Amém. Amém, pastor Zé Rosa. Poxa vida, eu pregando aqui eu perdi. Minha sogrinha, a senhora tá aí de novo, que bênção. Amém, Daniela Santiago. Amém, Declaí. Luci tá aí, que bênção. Léo Shaddai. Léo Shaddai tá em todas. Homem de Deus. Amém, Roberta. Larissa Tarquino. Os irmãos de Portugal. Amém, Mariana. Amém, meus irmãos. Mariana tá ali, Marianinha. Ali. Poxa, alguém depois me dá notícia do Paulo, do Paulinho, filho da Jane, que a gente tá orando. Jaque. Amém, Vini. Aldaci, tá todo mundo aí. Ai, pastor. Ô, Jaque. Ô, minha irmã. Eu queria amenizar, sabe? Antigamente eu pregava essas coisas e pedia desculpa. Agora não peço mais não, porque Deus briga mais ainda comigo quando eu peço desculpa. Eu realmente acredito no que eu falei. Paz do Senhor, Antonieta. Ah, olha lá, João. Felipe dando parabéns pela palavra de ontem. Amém. Fazer igual o pastor Sandoval. A primeira vez que eu preguei na igreja, todo mundo elogiando a beça. E ele falou que eu tava famoso demais. Ó, tá famoso demais pro meu gosto. Furou meu balão na frente de todo mundo. Falou assim, cuidado, hein. E vou fazer a mesma coisa com o João. João, cuidado, meu filho. Jamais. Pregou bem nada. Peguei nada. Amém, Carlos Alberto. Muita saudade de você, Carlinho. Não sei porquê. Eu não gosto de você, mas eu te amo. Sabe que isso é possível? Deus faz essas coisas. Eu não gosto desse pessoal da Barra, não, mas eu os amo tremendamente. Uma coisa difícil de se ver. Sabrina, tem sentido sua falta, Abinão. Não te vi quarta, fiquei com raiva de você. Mas depois mandei a benção. Amém, Berenice. Sua sorte, Binão, é que eu te amo. Sentindo saudade de Manu, guardo muito. Meus netos lindos, vovó. Rafinha tá grande, olha lá. Vovó falou meus netos. Vocês não viram o João? O João tá me passando, não pra ele. Tá rindo alto do Que olhão, Rafa. Rafa tem olho igual ao do pai, ó. Ah, Rosinha. Rosinha. Saudade, Rosinha. Ah, meus irmãos, olha, eu tenho que tomar cuidado até, porque eu fico com tanta saudade de ver vocês que eu temo transformar o próximo culto que a gente tiver na igreja numa coisa social, porque eu tenho tanta vontade de abraçar vocês, de estar com vocês. Eu estou orando para não tirar o espírito, porque o meu amor pode querer eu estar mais com vocês do que com o Senhor. A gente tem que estar lá na igreja para abraçar o Senhor primeiro, depois abraçar os irmãos. Do abraço do Senhor, a gente tirar o abraço para os irmãos, né? Porque eu sinto muita saudade de vocês. Foi benção, né? Eu vou dar um jeito. O Senhor vai revelar o que acontece na hora do culto, meu irmão. Olha, porque esse computador ficou o dia inteiro transmitindo, as crianças jogando, nada aconteceu. Foi só a gente começar a louvar que caiu a transmissão, nem vi. Estava tão confiante. Fatinha, saudade também. Paulo. Ela botou saudade da Paulozinho, pode ficar aqui, todo mundo tá te vendo, meu filho. Não precisa se preocupar, não. Paulinho vai fazer 9 anos amanhã. O VHS estava alto. Eu não sei o que é VHS, mas VHS também era fita de videocassete. Carla vai me dizer o que é. Se diminuir, deve ter alto também. Irmãos, olhem pro Paulo pro VHS do Paulo diminuir, seja lá o que for. VHS é
velocidade de hemossedimentação é um sinal de infecção. Amém. A gente Amém. Orem, você de casa ora para diminuir lá o do Paulinho, o VHS. Tânia, uma semana abençoada, Tânia. A imagem foi maravilhosa, Declaí. Que bom. É bom, o YouTube é melhor. Ô, Jaque. Não vê a hora de voltar. Ai, não caiu para Raquel em nenhum momento lá em Itaboraí. Que bom, né? Que bom. Mas eu não sei o que aconteceu. Vou reclamar com o YouTube. Amém. Minha sogra, minha sogrinha. Minha sogra foi comprar cigarro. Minha sogra não ama a gente, não. Só quer saber dos outros filhos, do outro filho lá. Só quer saber de Dedeco. As crianças estão lindas que tia Jaque tá falando. Mas meus filhos, né? Paulinho Tem vai muito comer como uma ser pizza. diferente. Por Tem, isso. Paulo. Olha minha Ó, cor, Raquel tá olha lá a em sua. Bacaxá, Olha minha assistindo cor, de olha a lá, sua. Olha minha cor, olha a sua. Eu sou muito Sabrina mais falou que é o jovem. cão, mas ele já tá lá no portão, do portão pra fora, Sabrina. Aqui não. Eu digo que é o Saci, Carla não gosta. Também Não. tá do portão pra fora. Por que a gente não compra um teste? A gente faz teste em todo mundo e que não tiver. Ô, comandante, a caravana da pizza, olha só, eu gostei muito daquela ideia do churrasco na sua casa. Apesar de eu não comer churrasco, mas os legumes grelhados eu vou aceitar. Você É não o cão gosta que ele de perturbar, mas já falei, lá fora. Galera. Pois é, eu tenho que comprar um cabo, tem até outro pedido para botar aqui. Mas é um cabo muito grande só pela internet. Não achei, tentei aqui em algum lugar perto que fizesse. Eu vou comprar um cabo gigante de rede e vou passar para cá, né? E ver se isso resolve. Mas olha, meus irmãos, meus filhos jogam aqui nesse computador, deixei eles testarem, porque o jogo exige muito do computador. Eles jogaram aqui online, jogando Fortnite, o Rogério sabe que jogo é esse. E direto, não cai em momento nenhum. Jogam aqui na sala, um lá na sala, outro aqui, não cai. É só na hora do culto. Eu faço tudo aqui com esse negócio transmitindo e não cai. Tem cultos aqui privados no canal da igreja que eu fiz um teste de 1h40 e ficou gravando aqui, eu falando, tocando, inventando, pregando um monte de bobagem e não caiu. É só o culto começar e cai. Ela reclamou lá que ela mandou mensagem pra toda a igreja e você não leu. A gente não consegue ler tudo, é muito. Não dá. Minha sogra fumava. Vou dar testemunho, minha sogra, desculpa. Minha sogra fumava muito, não é verdade? Mas quando se converteu, um dia jogou o cigarro, não foi? Na lixeira, não fumou nunca mais. Tem 36 anos. 36 anos que minha sogra não fuma. Ela foi botar na boca e teve vontade de vomitar. Olha aí, um dia Isso na igreja. foi fumar e deu vontade de vomitar, nunca mais fumou. Minha sogra é prova do poder de Deus É em tanta verdade, coisa que eu ela não é uma sei nem pessoa, dizer. assim, que recebeu um milagre do Senhor. Olha, a gente tá falando que a oxacilina tá acabando com as veias dele. Já trocou o acesso 6 vezes. Ah, Senhor, fala com o Paulo. Irmãos, vamos clamar pelo Paulo. Vamos. Pela Jane, pelo Paulo, pela Alessandra, que tá, né, em casa. Só. É o inimigo, Márcia, eu não tenho dúvida, não. Mas a nossa vitória não é nem consertar a internet. Porque eu não sei mais o que fazer. A nossa vitória é a gente continuar mesmo quando cai. E esperar voltar. Isso é resistir ao diabo. O diabo vai lá, derruba o servidor não sei aonde, mas a gente continua, a gente é vitorioso. Amém, Jaque. Amém, obrigada, Jaque. Pois é. Então, Rogerão, me ajuda. Não faz essa cadeira, não. Não faz isso, não. Tá caindo. Mas eu vou fazer tudo o que é possível. Vou ficar Quem? Vamos ficar 1h40. Irmãos, a gente vai orar pelo Paulo. Acho que tá certo. Vamos orar agora pelo Paulo? Nós estamos aí, alguns de nós. Vamos orar? Senhor, eu sou testemunha que o Paulo viu. Eu ouvi o Paulo dizer da sua própria boca que ele queria crer, queria ouvir mais o Senhor. É verdade. Se é o Senhor se movimentando nisso, fala com Paulo profundamente. Amém, Jesus. Ainda que haja dor física. Amém, Senhor. Mas nós, como família da Jane e do Paulo, nós declaramos a bênção sobre a descendência da Jane. A Jane tem buscado santificar sua casa e seus filhos. Que a descendência da Jane, incluímos aí o Paulo, seja abençoada, primeiramente, com o conhecimento de Deus.
segundo com a cura, com a saúde da mente e do corpo. Amém. Em nome de Jesus. Deus, que tudo isso seja para a bênção e para a vida do Paulo. Em nome Tira ele desse hospital cheio de saúde e cheio de fé. de Jesus. Tira a Jane desse hospital cheia de saúde e de fé. Guarda o corpo da Jane, guarda a mente e as emoções da Jane. E dá a ela, Senhor, a força que é necessária para esse tempo. Nós te abençoamos, Paulo. Nós abençoamos a família da Jane em nome de Jesus. Que essa casa seja guardada por ti. Nós repreendemos a enfermidade. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Vocês dizem amém? Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Hã? Não, agora não, meu filho. Deixa eu fazer um teste depois para ver se ficou direito. Não, eu tô tocando para testar depois se o som do teclado sai direito. Amém. Qual aquela que a gente cantou no que eu lembrei aqui? Você lembrou, você pediu. Eu não lembro. Mas você falou na quarta-feira, não. Tchau, Antonieta. Tchau, irmãos. Paulinha até botou a letra ali na hora, né? Eu não lembro. Paulinho botou a letra assim. Deus de promessas. Roberto, eu te devendo essa. A gente cantou uma vez essa música aqui, eu acho, só durante a quarentena, né? Mas vou botar no repertório de quarta-feira. Amém. Eu não sei se eu vou fazer, né? Eu todo dia eu tô querendo dividir, mas o Senhor tá me prendendo aqui, tá, irmãos? Até quarta, Carlinhos. Temos pastor Carlos Henrique, pastor Sandoval. Vou ver se a gente consegue botar pastor Sandoval para pregar. Aqui. Vai, minha sogra, vai fazer mais comida, minha sogra. Mãe, Faz mais bolinho de aipim, que é sucesso aqui em casa. Minha mãe dá paz para a igreja toda, meus irmãos. Minha sogra, faz chuchu à milanesa. Pra mim. Cega. Chuchu à milanesa, minha sogra, só uma dica. José Tavares, fecha a igreja. Beberam minha água, José Tavares. Beberam minha água toda, cara. Acabei de beber no final, você não bebeu? No final pode? Mariana. Beijo grande, Mari. Saudades de você e do seu marido. Poxa. Roberto, olha, é palho duro com seu couve-flor gratinado, chuchu à milanesa da minha sogra. Eu não gosto de você não, Mariana, é só obrigação cristã. Algacigo, Senhor te abençoe, querido. Continuar orando pelo Paulinho, sim. Amém, Jane. Patinha vai fazer lasanha de Olha, cobrinha. Obrigada, Patinha. Me dá notícia do Paulo só amanhã. Eu vou orar de hoje para amanhã, eu quero ouvir notícia só amanhã. Beijo, dona Gioconda. Foi o Diácono Mirim que bebeu. O diácono aqui bota água e bebe. Ele faz todo o serviço pro pastor. Lasanha de berinjela. Carla fez aqui na quarentena, eu gosto muito. Macarrão alho e óleo, Paulo. Puxa vida. Camarão, que benção. Doeu lá na alma. Desejo de pecar. Beijo, minha sogra. Sua avó tá mandando a lá, Bia. Obrigada, vó. Beijo. Joga beijo pra ela, Bia. João, a avó tá mandando. Joguei já. Pretinho, não briga com o meu pastor. Deixa ele pedir a comida. Tá vendo, Rogério? Alguém tem que me defender. Obrigado. Pretinho, ó. Pretinho é mais xerife que a sua, tá, Rogério? Quando Pretinha bota o uniforme aqui em casa, o bicho pega. Não consigo fazer, tá dando. Bem, irmão, se eu vou encerrar, tá? Dona Joconda, um beijo,
Sua bênção, meus irmãos, a todos, meus pastores, sua avó. Olha, eu não vou ficar falando que sua avó, né, fazer, porque eu vou ficar expondo que ela talvez não queira expor. Mas o testemunho da sua avó é poderosíssimo. É verdade. É bebê, ela bebia, né? Ela tem um testemunho de muita transformação. Muita transformação. Muita. Fumava. Olha, Lara, ela tá mandando um beijo pra você aí, minha neta linda. Roberta, saudade sua. Roberta, não peca, hein, Roberta? Eu tô aqui orando por você à distância, hein? Às vezes eu fico com dor. Não peca aí na Barra. Não pode, no recreio é proibido pecar, hein? Semana abençoada. Quem pecar no recreio não tem salvação. Boa noite a todos e não sair do castigo. Amém. Amém. Vai fazer escondidinha, a gente. Olha, a Gleise começou a pecar lá. Tia Terezinha, meu sonho de consumo, vai ser minha mãe. Fica quieta. Tia Gleise é uma... Beijo, Rosinha. Tia Gleise não tem... Não, tia Gleise tá desviada. Tia Gleise é... Tá páreo duro, Rogerão? Tá páreo, você não faz ideia. Ale, a gente ama muito você. Cadê a Lê? A Lê, você disse que eu não te atendi um dia desse, né? Liga de novo, minha irmã, liga de novo. Paulo, insiste, não tem problema, não pode insistir. Beijo pro tio Vini. Sabrina, tô sentindo sua falta. Se distrai não, Binão. Se distrai não, minha irmã. Não deixe sua família se distrair, nem seu marido, nem sua filha. Vigia eles. Semana abençoada, dona Gioconda. A senhora também. Nós vamos nos ver. Filho, amém. pra todos aí, dona Gioconda. Nos vemos na quarta-feira. Amém. Amo vocês, viu? Boa semana, Paulo. Ana Tchau, Cláudia. Carlinha Morim tá lá também. Pela minha saúde dos meus filhos. Vamos orar sim, Ana Cláudia. A gente tem orado por você. Tem. Fatinha! Amamos você, Fatinha. Fatinha. Paz, querida. Carlinha, um beijo. Danilo. Ai, Danilo tá indo na mesma vibe de Gleice. Danilo, não anda com Gleise e Ellen, não, Danilo. Pra andar com Gleise e Vinícius tem que ser muito crente, meu irmão. Não anda com eles, não. Eu não vi a Eliane aí hoje, vocês viram? Não vi a Eliane também, não. Ela tá sempre aí. Com amor. Tá aí, Eliane? Com amor pode, Danilo. Fala, minha filha. Eliane não te vê. Eu não vi, a gente pode ter perdido ela ali, né? Tem cara dançando. Rafael, sossega, meu filho. A hoje tá que tá, querido. Antigamente falava que era um quente e 2 fervendo. Eu não sei o que significa isso não, mas ele tá assim. Olha, eles estão confinados aqui na jaula em casa, né? Eu acho que no dia, já me toca abaixo, meu filho. Eu acho que no dia que abrir a porteira, não é boa, não. Não sei. No dia que abrir a porteira, eles vão sair. É por causa do corona. Amém, Ana Cláudia. Semana abençoada. Você ora por ela, Vinícius? Olha, meus irmãos, olha, Vinícius. Segundo a Bíblia, a oração do homem que trata mal a esposa não passa do teto, hein? Eliane tava assim, que bom, cara. Tava? Que bom. Pode ter passado ali, ela deve ter falado. Gente, vocês dois vão escangalhar a cadeira. A gente, Bernardo e Carlos. Chega pra cá. Passa muito rápido as mensagens, então a dela pode ter passado e a gente. Eliane tava velho, durante o culto eu não fico olhando as mensagens, eu posso ter perdido. É, né? onde eu fico sentada também, eu não consigo ler todas as mensagens. Vou deixar João de leitor aí. Eu só consigo ler quando é no Facebook. No YouTube eu não consigo, não. Amém, né? Então tá, irmãos. Amém, irmãos. Eu vou parando, tá? Bênção de vocês. Então nos vemos na quarta-feira. Pois é, eu também não consigo ir embora, não. Eu vou por obediência. Eu fico aqui. Não puxa cadeira pra trás, não, B. Tá escangalhando. Só que vocês que veem a gente não consegue ver ninguém. É. Calé, você tava aí, reverendo? Você entrou agora? Ô, reverendo. Vem de máscara aqui um dia para você tocar e eu cantar o contrário. Você canta melhor que eu. Saudade, beijo em Érica. E nos pimpolhos. Benjamin e Nicolas. Um beijo, Caleb. Tem medo de concorrência de quê, Gleise Ellen? Ô, Gleise! Olha! Ai, Jesus! Gleise, Deus é muito misericordioso, né?
Amém, Porque Vera. Uma semana abençoada eu creio pra que você vai ser querido. salva, Gleise. Eu não sei Amém. como, mas eu creio. Beijo, irmãos. Eu vou parar em 3, 2, 1. Já.